Chicago, agosto de 1979. O pacote foi deixado no sábado de manhã junto com uma grande pilha de correspondências na recepção da delegacia de polícia. Ficou abandonado por 2 horas e então o servidor encontrou tempo para fazer a triagem da pilha. O pacote, um envelope pardo grande e acolchoado, foi finalmente colocado no receptáculo dos detetives, onde permaneceu por mais de 1 hora. Logo depois do almoço, um dos detetives o pegou e o examinou. Havia o nome e o endereço do remetente no canto superior esquerdo. Arrotando fast food e refrigerante, o detetive levou o pacote para sua mesa, sentou-se e o abriu. Depois de espionar o interior, despejou o conteúdo sobre o tampo, onde se espalharam uma carteira de motorista com foto, um colar de diamantes e pedras preciosas verdes, recortes de jornal e uma carta manuscrita. Lentamente, o detetive inspecionou o colar e então parou quando viu o nome na carteira de motorista. Assim que terminou de ler os recortes de jornal e a carta, pegou o telefone fixo e discou. Era sábado à tarde e a equipe estava reduzida. Oi, chefe, disse o detetive. Desculpa incomodá-lo no fim de semana, mas tem algo que o senhor precisa ver. 2 horas depois, com as chamadas telefônicas realizadas e os fatos checados, os detetives jogaram tudo de volta no envelope, vestiram os paletós e deixaram a delegacia. Chicago, agosto de 1979. 2 dias depois de o depósito ter sido reduzido a cinzas, Thomas Mitchell se sentia seriamente preocupado. Ele vinha tendo de lidar com boletins de ocorrência, pedidos de indenização para o seguro, funcionários e clientes perguntando sobre pagamentos e trabalhos pendentes aguardando conclusão. Thomas antecipara tudo aquilo e sabia que não havia outro jeito. Mas a perturbação planejada não era o que o deixara mal-humorado. Depois de incendiar o depósito, ele chegara em casa nas primeiras horas da manhã cheirando a uísque, resultado da sua parada no bar, e desmaiara no sofá. Ao acordar no final da manhã de sábado, havia uma longa lista de tarefas a cumprir. Pela primeira vez, naquela tarde, Thomas notou a viatura sem identificação estacionada do outro lado da rua. Quando deu uma passada no escritório do corretor de seguros, viu o mesmo carro no espelho do retrovisor. Tinha outros lugares para ir, mas não se atreveu a se dirigir a qualquer lugar que fosse inseguro. Ao voltar para a garagem, horas depois, seguiu até a sala da frente e afastou a cortina para o lado. E lá estava o carro de volta ao local, encostado do outro lado da rua. Ao anoitecer, Thomas começou a dar telefonemas, porque era o que um marido preocupado deveria fazer. Ele ligou para Catherine Blackwell e até mesmo para os pais de Angela. Ninguém tinha ouvido falar dela, como ele obviamente já imaginara. Porém, o que Thomas queria era um registro da sua preocupação, de modo que, se alguém investigasse, verificaria as suas tentativas desesperadas de encontrar a mulher. Às 9 da noite, Thomas esgotara suas opções e considerou que o próximo passo lógico seria ligar para a polícia. Engoliu em seco com a ideia. Tinha cuidado do depósito e a garagem e o porão estavam vazios. Mas, apesar das suas precauções, experimentou uma forte sensação de que as coisas estavam desandando. Talvez tivesse de pôr em atividade sua operação de segurança final. Fugir. Thomas mantinha dinheiro escondido por esse exato motivo. Porém, antes que tivesse a chance de considerar seriamente essa última opção, houve uma batida na porta da frente. Ele percorreu com um olhar a casa vazia e então caminhou lentamente até o vestíbulo e girou a maçaneta. 2 homens de terno estavam na varanda.
A noite úmida de verão cobria a testa deles com suor. Thomas Mitchell? Sim. O homem tirou um distintivo da cintura e o segurou na frente do rosto de Thomas. Polícia de Chicago. Gostaríamos de falar com a sua mulher. Thomas assumiu uma expressão séria, esforçando-se para transformar a angústia de autopreservação em algo que pudesse ser confundido com preocupação conjugal. Ele pigarreou. Sinto muito, mas não tive notícias dela durante todo o dia. Parte 20. Chicago, 27 de outubro de 2019. Elas continuavam sentadas à mesa da cozinha de Catherine Blackwell. Catherine se servira de outro café. Rory voltara a recusar. Pois é, sem contar uma busca padrão no Google, receio não ser uma grande detetive, disse Catherine. Passaram-se 40 anos e agora sei o que aconteceu com Angela tanto quanto sabia naquela época. A página do Facebook foi minha iniciativa para incluir outras pessoas na minha procura por ela. Por isso me animei tanto quando você entrou em contato comigo. Não posso garantir que conseguirei ajudá-la, Rory disse. Era uma afirmação ridícula. Rory Moore soube disso assim que as palavras escaparam da sua boca. Ela era a pessoa perfeita para ajudar Catherine a encontrar respostas. Ela reconstituía mortes para ganhar a vida. Juntava provas que tinham sido negligenciadas por todos. Examinava informações com atenção e encontrava respostas onde todos os demais enxergavam apenas perguntas. Se Angela Mitchell estava viva, Rory era a pessoa mais bem preparada para encontrá-la. Então, por que entrou em contato comigo? Catherine quis saber. Rory ajeitou os óculos. Ouvi falar do caso. Ela mentiu. Que tem estado em todos os noticiários por causa do iminente livramento condicional de Thomas Mitchell. Fiquei curiosa. Isso é tudo. Lamento ter alimentado as suas esperanças, mas não sou a pessoa que irá ajudá-la. Rory se conteve. Pouco depois, prosseguiu. Catherine, não quero ser desdenhosa, mas você já considerou que talvez não tenha encontrado respostas em 40 anos porque não haja respostas para encontrar? Já considerou que Thomas Mitchell possa realmente ter matado Angela, conforme a acusação? Muitas vezes, querida. Muitas e muitas vezes ao longo dos anos. Mas existe uma coisa que sempre me convenceu do contrário. Uma coisa que me dá a certeza de que ela ainda está viva. O que é? 2 anos após o desaparecimento de Angela, um homem apareceu bisbilhotando. Ele entrou em contato comigo para fazer perguntas sobre ela. Parecia que ele sabia muito a meu respeito e de meu relacionamento com Angela. Depois do julgamento, esse homem apareceu depois da condenação de Thomas? Sim. Da pilha de pastas, Catherine puxou uma encadernada em couro e virou as páginas. Eu registrei tudo naquela ocasião. Ah, onde está? Virou mais algumas páginas. Sim, aqui está. Em 23 de novembro de 1981, recebi a visita de alguém que dizia estar investigando a morte de Angela Mitchell. Rory permaneceu em silêncio, elaborando a informação. Se esse homem veio depois da conclusão do julgamento, o que ele procurava? Rory perguntou por fim. Ele nunca me disse.
Mas eu sabia do que se tratava. O homem acreditava que Angela não tinha morrido e estava à procura dela. Rory sentiu uma palpitação no peito. O que você falou para ele? Nada. Recusei-me a lhe dar informações. Eu sabia o que estava acontecendo e não ia ajudar de nenhuma maneira. Rory semicerrou os olhos. E o que estava acontecendo? Thomas estava procurando por Angela. Se ele pudesse encontrá-la, haveria a anulação da sua sentença e ele seria libertado apesar das muitas outras mulheres que ele matou. As mulheres que Angela descobriu. As mulheres pelas quais ela ficou obcecada. Thomas contratou aquele homem para encontrar Angela. Tenho certeza disso. E desde aquele momento, eu soube que ela estava viva. Angela está se escondendo há 40 anos. Rory ficou zonza. Uma tontura destinada a enevoar a sua mente. Um mecanismo de defesa, talvez. Contudo, seus pensamentos estavam claros e ela sabia a resposta para sua pergunta antes de desenvolvê-la. Qual era o nome dele? Ela perguntou rapidamente. De quem? Do homem. Do homem que apareceu fazendo perguntas. Você sabe o nome dele? Sim, eu registrei tudo. Catherine olhou para a página à sua frente, percorreu as anotações com o dedo e parou perto da extremidade inferior. Fez uma pausa antes de olhar de volta para Rory. Ele se chamava Frank Moore. Parte 2. A reconstituição. Chicago, novembro de 1981. Fazia 2 anos que Frank Moore estava afastado do cargo na Defensoria Pública no condado de Cook quando foi contratado pelo escritório de advocacia Garrison Ford. O emprego temporário na Defensoria Pública era um rito de passagem para a maioria dos advogados criminalistas, uma maneira de conseguir um grande número de casos rapidamente, de aprender a lei, colocar-se na frente dos juízes e suportar os estragos de falhas espantosas nos tribunais. Fazia parte do processo de amadurecimento de todos os grandes advogados criminalistas, uma penosa educação pós-faculdade de direito necessária para forjar uma carreira de sucesso defendendo criminosos. O currículo de Frank nos 2 primeiros anos de carreira era bastante bom para lhe proporcionar um emprego no Garrison Ford, um dos maiores e mais exitosos escritórios de advocacia criminalista de Chicago. Ele ingressou no escritório no verão de 1979 com visões grandiosas, objetivos incríveis e uma paixão verdadeira por proteger os direitos daqueles que buscavam a sua ajuda. Se alguém dissesse a Frank Moore naquela época que ele passaria a maior parte da sua carreira comandando uma empresa individual, longe da notoriedade dos grandes casos do Garrison Ford, ele jamais acreditaria. Frank era jovem, ávido e determinado. Nada iria se intrometer no seu caminho, até que o designaram para o caso que mudaria sua vida para sempre. O verão de 1979 fora atormentado pelo desaparecimento de 6 mulheres e a cidade estava inquieta. Quando a polícia encontrou o seu homem, o telefone de Frank tocou. Seu chefe, um sócio do escritório, precisava da ajuda dele em um caso delicado. Um homem chamado Thomas Mitchell, notoriamente apelidado de O Ladrão, contratara o Garrison Ford para defendê-lo contra a acusação de matar a esposa. Para um escritório proeminente não havia nada melhor. Frank Moore, jovem, brilhante e ambicioso, faria o trabalho básico de pesquisa e as peças processuais.
Ele agarrou a oportunidade. Nos 2 anos seguintes, entre o verão de 1979 e o outono de 1981, o caso sofreu reviravoltas desagradáveis e intransponíveis. No final das contas, o Garrison Ford apresentou uma defesa mal-sucedida de Thomas Mitchell, e o ladrão foi condenado a 60 anos de prisão pelo assassinato da sua mulher. Após o julgamento, Frank Moore se tornou o advogado principal das apelações de Thomas Mitchell. Foi durante o processo de apelações quando Frank costumava se encontrar com seu cliente para discutir estratégias, que ele começou a acreditar que a mulher de Thomas Mitchell talvez estivesse viva. Eu protocolei a petição de apelação, Frank informou. Agora vou terminar minha peça processual para apresentar na próxima semana ou em 10 dias. E a peça vai atrás dela? Perguntou Thomas Mitchell. Eles estavam sentados em uma sala de entrevista privada na penitenciária de Stantville, utilizada para reuniões reservadas entre advogado e cliente. Frank estava de um lado da mesa e o seu cliente, algemado e de macacão laranja, do outro. Frank sabia que era possível alguém da prisão estar ouvindo a conversa, mas não era provável. E, na realidade, ele não se importava. Vai atrás de como a acusação obteve a suposta prova contra você. Vai atrás da decisão do juiz de permitir que essa prova fosse apresentada no tribunal. Ótimo. Vai atrás do juiz e vai atrás da prova, mas também vai atrás dela. Angela estava tendo um colapso nervoso quando fez isso comigo. Vinha tomando Valium em uma quantidade 3 vezes maior que a prescrita. Além disso, ela não andava muito saudável mentalmente. Temos muita munição, Thomas. Minha primeira peça processual vai se basear principalmente na legalidade da prova apresentada contra você, na circunstancialidade completa de tudo e no argumento de que nada disso deveria ter sido permitido no tribunal. Se nosso recurso inicial for negado, e há uma grande chance de que seja, nosso próximo recurso incluirá detalhes sobre o estado mental da sua esposa quando ela desapareceu. Lembre-se, a fase recursal nos permite continuar em esfera federal mediante o mandado do habeas corpus, se necessário. E há muito trabalho a ser feito em esfera estadual antes de considerarmos esse caminho. Com sorte, alguém em sã consciência no Tribunal de Apelações vai tomar a decisão correta e justa sobre isso. Assim, vou fazer uma declaração de abertura forte nessa apelação inicial ao Estado. Mas vamos guardar os detalhes sobre a sua esposa para mais tarde, caso venhamos a precisar deles, incluindo o fato de você ter sido condenado por homicídio culposo sem que a acusação apresentasse um cadáver. Um cadáver não pode ser apresentado porque não há cadáver. Onde você está nisso? Algum progresso? Frank juntou alguns papéis e os colocou na bolsa. Tirou uma pilha diferente e a olhou. Os pais dela não passaram de um beco sem saída. Eles não a viam fazia muitos anos antes do desaparecimento, apenas algumas vezes desde que a filha completou 18 anos, me disseram. Você os observou bem? Thomas perguntou. Não teve a sensação de que eles estavam mentindo para você? Eles não estavam mentindo. Angela deve ter tido ajuda. Uma mulher como ela não vai embora por sua própria conta. Ela sentiria muito medo. Às vezes, Angela não conseguia nem sair de casa. Agora eu devo acreditar que ela desapareceu sem depender de ninguém. Não. Alguém a ajudou. Alguém ainda a está ajudando. Provavelmente os pais. Você disse a eles que a estava procurando? Thomas. Frank fincou os cotovelos na mesa e se inclinou para mais perto do cliente. Eles estavam muito chateados. Acreditam, como o resto do país, que Angela está morta. Eu não lhes disse quem eu era ou que achava que a filha deles continuava viva. Inventei uma história sobre a possibilidade de um processo civil.
Talvez você devesse ter dito a eles o que na realidade estava procurando. Essa não é a abordagem correta. Eles acreditam que a filha está morta. Não vou alimentá-los com a falsa esperança de que ela está viva. Não é falsa. Ela está viva. Frank assentiu com um gesto de cabeça. Mas não sou a pessoa que dirá isso a eles. Vou conduzir minha busca por ela da maneira que acho melhor. Você conversou com a Catherine? Catherine Blackwell, a mulher do seu sócio. Sim, eu a visitei há algumas semanas. Ela ainda se sente muito perturbada com a menção do seu nome ou do de Angela. Não tivemos uma conversa proveitosa. Você acredita em mim? Frank encarou seu cliente. Condenado pela morte da mulher, acusado pelo assassinato de muitas outras mulheres. E fez uma pausa bastante longa antes de responder. Estou à procura dela, não estou? Se não acreditasse em você, acha que eu estaria passando todo o meu tempo nisso? E a propósito, tenho de começar a cobrar pelo meu tempo. Eu tenho dinheiro. Vai custar caro. Eu pago o que for preciso para encontrá-la. Mas quero que você faça isso discretamente. Não envolva o seu escritório. Pagarei para você por fora. Não contei nem mesmo à minha mulher o que estou fazendo. Acha que vou contar para os associados da Garrison Fort? Oficialmente você e eu estávamos trabalhando nas suas apelações. Extraoficialmente você está contratando meus serviços independentemente para investigar um assunto pessoal, liquidar suas dívidas, administrar suas finanças, negociar sua saída do negócio que tecnicamente ainda possui, cuidar dos bens, etc. Vou redigir a papelada. O que mais? O ladrão quis saber. Vou protocolar a petição de apelação esta semana. Não. O que mais em relação à sua busca por ela? Frank recolheu os papéis para sair. Vou visitar o hospital psiquiátrico onde Angela passou a adolescência. Parte 21. Chicago, 28 de outubro de 2019. Lane Phillips atiçou as brasas agonizantes e trouxe de volta à vida as toras alaranjadas incandescentes. Empilhou mais 2 lascas de madeira em cima, observou as chamas crescerem e se sentou no sofá onde seu laptop estava aberto. Rory, ao lado dele, digitava em seu próprio laptop sobre o colo. O outono chegara de repente, descendo sobre eles dos céus, enquanto o ar frio do Canadá varria o meio oeste americano e baixava a temperatura para a casa dos 4 graus. Parecia cedo demais para ligar o aquecimento. Assim, eles optaram pela primeira lareira da temporada. Então, seu pai ficou preso a esse homem para sempre e agora você também está? Não para sempre. Rory afirmou. Mas por pelo menos 18 meses. Vou representá-lo na audiência final, revisar todas as condições mais uma vez e entregá-lo ao seu agente da condicional. O juiz ordenou que eu cuidasse das finanças dele, apresentando relatórios mensais durante 1 ano e meio, já que ele tem uma pequena fortuna, e meu pai era registrado como procurador financeiro. Assim, vou garantir que ele não vá à falência. Depois, ele fica por sua própria conta. Rory sabia que a melhor maneira de extinguir o impulso era estimulá-lo, como tia Greta lhe ensinara quando criança. Quando Rory neutralizou seus impulsos fanáticos dominando a arte de restaurar bonecas de porcelana. Porém, naquele momento, a questão mais candente era se Rory estaria reconstituindo a morte da vítima ou seguindo os passos de uma mulher que ainda estava muito viva. Tudo bem, venha comigo. Rory tirou os olhos do laptop e ofereceu um raro vislumbre de emoção. Obrigada. Eu não quero ir sozinha. Ela sentiu uma pontada de culpa por guardar segredo de Lane. Ele a amara com todos os seus defeitos por quase uma década.
Lane não merecia ouvir essa parte da sua vida? Talvez sim, mas ela não conseguiu contar para ele. Rory apontou para o computador de Lane e, depois, olhou para o seu. Vamos, estamos muito atrasados. O que você conseguiu? Por um momento, Lane continuou a fitá-la, como se sentisse algo mais que Rory não estava verbalizando. Ela percebeu o olhar dele, mas manteve a atenção no laptop. Ok. Lane entregou os pontos e dirigiu a atenção para o monitor do seu computador. Ele rolou as páginas. Ando de olho em uma área nas proximidades de Detroit, para a parte sudeste da cidade e nos condados adjacentes. Está aparecendo no algoritmo. Diversos resultados nos últimos 4 meses. Ocorreram 12 homicídios nos últimos 2 anos. As vítimas eram mulheres sem teto ou prostitutas. Todas afro-americanas, com pouco ou nenhum apoio familiar. Algumas só foram identificadas no necrotério por meio de impressões digitais e comparação com o Programa de Identificação de Impressões Digitais de Criminosos Condenados de Michigan. Basicamente, ninguém sabia que elas tinham sido mortas. Sem família, sem amigos. Alvos fáceis com pouco risco. Rory afirmou digitando no seu computador. Exatamente. Como o algoritmo as detectou? Tipo de morte? A cada semana, Lane e Rory analisavam as tendências detectadas pelo algoritmo criado por ele, que levava em conta diversos fatores referentes a crimes relatados em todo o país, buscando tendências e semelhanças. Isso permitia que identificassem pontos em comum entre homicídios em uma região geográfica específica. Quando marcadores e tags suficientes apareciam no mesmo local, Lane e Rory eram alertados. Então, eles começavam a investigar. Até aquele momento, o projeto de controle de homicídios identificara 12 serial killers, definidos como uma única pessoa que cometera ao menos 3 homicídios, nos Estados Unidos, em que prisões foram realizadas. Vários outros pontos ativos representavam tendências onde a polícia local seguia pistas. O encontro daquela noite era um evento semanal em que Rory e Lane apontavam no software marcas que eram tendências. Às vezes era um grupo de homicídios em um local bem concentrado. Ou um grupo de homicídios cometidos com a mesma arma presumida ou contra o mesmo tipo de vítima. Podia ser o modo como o corpo fora descartado. Podia ser a profissão da vítima. O algoritmo rastreava mais de 5.000 indicadores em busca de semelhanças. Quando conseguiam defender uma tese com convicção suficiente, Rory e Lane levavam as descobertas para as autoridades daquela área. Com a reputação de Lane como psicólogo forense e analista de perfis criminais da Unidade de Ciência Comportamental do FBI e as credenciais de Rory como perita em reconstituição criminal, que juntava as peças das descobertas que o algoritmo procurava, eles formavam um time perfeito. Os departamentos de polícia ouviam suas conclusões e muitos tinham começado a utilizar o software de Lane para rastrear homicídios por sua própria conta. Todas elas foram mortas por algum tipo de lesão contundente, golpes no lado da cabeça. E em seguida, os corpos foram descartados em lixeiras. Estavam no processo de registrar os nomes das 12 vítimas de Detroit e catalogar as descobertas quando a campainha tocou. Rory consultou o relógio. Já eram quase 10 horas. Ela se dirigiu à porta da frente e espiou pelo olho mágico. Era Ron Davidson na sua varanda. Merda! Ela resmungou antes de abrir a porta. Oi, Ron. Gray! Ele respondeu em tom cadenciado. Você não está retornando as minhas ligações de novo. Rory bufou. Desculpe, ando ocupada com uma coisa para o meu pai.
Tenho ouvido tudo sobre isso desde que você me pediu aqueles registros antigos. Ron se inclinou para mais perto da porta de tela. Meu Deus, Gray! Seu pai representava aquele sujeito? Rory assentiu. Parece que sim. As caixas de 1979 tinham o que você precisava?